Olá pessoal, aí do nosso Música é Proparoxítona. Estamos aqui nessa semana, mais uma postagem sobre curiosidades, sobre a música brasileira, a música internacional. Já falamos de alguns artistas brasileiros que nos deixaram recentemente. Hoje nós vamos mudar um pouco e vamos falar de uma banda, de um conjunto, aliás, o maior conjunto de todos os tempos, musicais de todos os tempos. Estou falando dos Beatles. Temos dois motivos aqui para fazer essa postagem a respeito dos garotos de Liverpool. A primeira lembrança é que no último dia 29 de novembro, nós lembramos aí dos 21 anos da morte do Beatle George Harrison. George Harrison faleceu ao dia 29 de novembro, vítima de câncer, morreu muito jovem ainda, aos 58 anos. Outra lembrança que vamos fazer aqui é que no dia 3 de dezembro agora, nós estamos aqui comemorando os 57 anos de lançamento de um dos discos mais emblemáticos, mais importantes da carreira dos Beatles, o Rubber Soul. Um disco lá de 1965, como eu disse, foi gravado no início do mês de dezembro. Esse disco aqui tem algumas curiosidades, vamos falar, né, dos maiores sucessos desse disco. Esse disco foi lançado 4 meses depois do disco anterior, o 5º disco. Esse Rubber Soul é o 6º disco da carreira dos Beatles. O disco Rap foi gravado em agosto, só para vocês terem uma ideia como era aí frenético aí essa questão musical da época, das gravadoras, a exigência até pelos Beatles, que as gravadoras e os fãs cobravam muito. Então, esse 6º LP foi gravado em dezembro. No outro ano, em agosto de 66, foi gravado o Revolver, também um disco importantíssimo. A gente já falou desse disco aqui no nosso canal. Porque esse disco Rubber Soul é um dos discos dos mais importantes na carreira dos Beatles. Todos eles têm grande importância, todo mundo sabe disso. Mas o Rubber Soul marcou aí a mudança de ritmo, a mudança de estilo musical dos Beatles. Até o anterior, até o Help, eles faziam músicas mais aquele yeah, 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 aquela música de adolescente, do rock and roll. E aí, a partir daí, principalmente os compositores, Lennon e McCartney, fizeram músicas assim, um pouco mais intimistas. A gente vai falar um pouquinho dessas músicas que marcaram para sempre a nossa música. Esse álbum, pela revista Rolling Stone, está entre os 500 álbuns mais influentes da música mundial, ficando aí em 35º lugar. Então, um disco assim importantíssimo. No disco depois desse, o 7º disco, o Revolver, que nós já falamos aí, já dá para perceber realmente a mudança drástica que foi feita na carreira dos Beatles. A instrumentalização, aquela coisa intimista, os próprios músicos, arranjos, as músicas, as letras deixam isso bem claro. Influenciavam muito a música mundial. Então, vamos falar aqui de algumas músicas desse álbum que muita gente deve conhecer, apesar da gente não fazer parte dessa geração, mas essas músicas ficaram eternizadas aí. Tem uma curiosidade aí com relação à capa do disco. Robert Freeman era um fotógrafo dos Beatles, ele já tinha feito alguns trabalhos nas capas lá dos discos anteriores, como o segundo, o With the Beatles, ou A Hard Day's Night, 64, o Beatles for Sale e o Help. Então, as capas eram muito famosas, muito emblemáticas, e o Robert Freeman trabalhava diretamente com as capas. Essa capa do Rubber Soul foi feita umas fotos, e o Robert Freeman, como fotógrafo, ele tinha o hábito de colocar projetado como slide, acho que o pessoal mais antigo lembra aí, né, do slide,
que era uma projeção da foto que ele colocava numa cartolina, num cartão do tamanho da capa original, para que o artista tivesse uma ideia mais real de como ficaria a capa. A foto ele projetava lá no slide. Nesse caso aqui, quando ele projetou, a capa tombou na mesa. E aí, a imagem dos Beatles ficou um tanto, vamos dizer assim, esticada, né? Puxada, não é uma imagem real aqui dos garotos, dá pra gente perceber. E aí os meninos gostaram do tipo da capa, de como ficaram, do trabalho, e disseram, o disco vai chamar-se Rubber Soul, Alma de Borracha, fazendo aí uma analogia com relação a estar esticado aí essa imagem deles na capa. Essa é uma curiosidade aí com o Rubber Soul, e ficou muito legal a foto, e aí a capa ficou dessa forma como os Beatles queriam e o Robert Freeman fez. Ficou muito legal. Então vamos falar de algumas músicas aqui. A maioria das músicas, para variar, sempre do Paul e do John. Vamos falar aqui depois de outras músicas. Uma outra curiosidade desse disco é que foi lançado nos Estados Unidos e foi lançado na Inglaterra, que era a origem deles, né? Eles eram ingleses, com músicas diferentes. Eles trocaram algumas músicas. A versão americana tinha umas músicas diferentes do que tinha na versão inglesa. Aqui eu vou mostrar a versão inglesa. Lá na versão americana eles colocaram até algumas músicas do antigo disco, do disco anterior, na verdade, o Help. Como eu disse, a gravação foi feita quase que simultânea, eles gravaram quase que junto esse disco, os dois discos, e eles fizeram aí uma mescla, mas na verdade o original mesmo, e vamos dizer, o disco que acabou ficando com o Rubber Soul original é esse que a gente vai colocar aqui, o inglês. A primeira música aqui é o Drive My Car, música do Lennon McCartney, que é a música que o Paul ainda toca muito no show, ele inclui lá no show dele ainda, na carreira solo, essa música Drive My Car é bastante conhecida. Depois tem a Norwegian Wood. Norwegian Wood também é uma música bem conhecida deles, também Lennon McCartney. Nowhere Man também é uma música também que foi gravada aqui no Brasil pelo Beto Guedes, por outros cantores. O Beto Guedes, fazendo um parênteses aí, era um cantor assim que lá dos mineiros, né? Todo mundo lembra aí, a gente já falou aqui lá dentro do Clube da Esquina. Era o cara que mais conhecia Beatles lá dentro do Clube da Esquina. Inclusive, tem muita sonoridade lá do Clube da Esquina, foi meio Beatles lá, foi trazida pelo Beto Guedes, que era um guitarrista na época lá, tocava tudo dos Beatles. O Lou Borges trouxe ele para dentro do Clube da Esquina e muita música, ele sabia tocar todas as músicas lá dos Beatles na guitarra, muito arranjo foi feito pelo Beto. Então tá aí uma curiosidade com relação a isso. E ele também gravou em 86, o Beto Guedes gravou um disco que se chamava Alma de Borracha, meio que uma tradução aí do disco do Rubber Soul. E tem uma música lá, que é uma das músicas do disco, que também chama-se Alma de Borracha, é uma música dos irmãos Borges, o Márcio e o Telo Borges, os dois irmãos lá do Lou Borges. Só uma curiosidade aí. Então, esse pessoal aí, os mineiros eram muito ligados aos Beatles, a influência que os Beatles tiveram. E a partir daí também, nessa época, tinha algumas músicas foram gravadas aqui no Brasil. Fizeram um grande sucesso. Não tinha muito acesso, não tinha internet e tal. E aí, alguns conjuntos, alguns cantores faziam a versão das letras em inglês para cá e gravavam e faziam muito sucesso, que foi o caso do You Want See Me, que é uma música que foi gravada pelo Renato e seus Blue Caps. Renato e seus Blue Caps é um conjunto aí da época da Jovem Guarda que fez muito sucesso e eles eram meio craques aí. O Renato Barros fazia aí as versões e fazia muito sucesso. Essa música aí é Até o Fim, You Want See Me, desse álbum aí do Rubber Soul. Tem outra música aqui lindíssima também, é Michelle. Michelle é uma música também que tocou muito, é uma das músicas mais executadas aí da carreira dos Beatles, né? Essa música tem muita história também sobre a origem dessa música. Diz que era da infância de Paul, depois
Tem uma outra versão dizendo que o John Lennon ia umas aulas lá e aí no final sempre cantavam alguma coisa, alguma música em francês. E aí o Paul McCartney fez alguns versos lá e fizeram os dois a música Michelle, que tem uma parte em inglês e uma parte em algumas frases em francês. Então tem muita história aí sobre a Michelle, mas uma música lindíssima. Aqui no vídeo, aqui na descrição, eu vou colocar uma versão de uma apresentação lá do Paul McCartney, lá na Casa Branca, lá para o Obama e para a Michelle, esposa dele e tal. Um negócio bem legal, bem intimista lá. Uma gravação até meio recente aí, da época que o Barack Obama era presidente dos Estados Unidos. Eu vou deixar a versão muito legal lá, uma homenagem que o Paul faz à primeira dama norte-americana. E aí tem uma música aqui que eu considero uma das mais lindas aí do álbum, que é In My Life, que é uma canção do John Lennon que ele escreveu. Depois aí o Paul McCartney deu uns pitacos lá, acabou terminando a música, segundo uma versão. Como eu disse, essas músicas dos Beatles aí, dessa dupla, tinha muita polêmica, muita versão de quem fez, quem não fez, da onde que tiraram, então contava-se muita história. Essa música, o John Lennon já tentando fazer uma música assim mais intimista, né, como eu disse, saindo daquela coisa do iê, ele acabou fazendo aí uma lembrança aí da sua época de adolescência, de infância, que foi bastante tumultuada, bastante complicada, perdeu a mãe muito cedo e tal. Então ele fala um pouco dos lugares que ele passou, dos amigos e tal, e transforma numa música linda, um clássico aí, In My Life, talvez seja a música mais importante aí do disco, prestem atenção. Essa música, voltando aí pro nosso Brasil, também foi gravada pela Rita Lee. A Rita Lee gravou um disco só com música dos Beatles. E aí essa música foi a que mais tocou na minha vida. Então, In My Life é uma música bem legal. Eu vou deixar aí na descrição a versão também da Rita, muito legal. Aí a nossa rainha do rock. E aí eu tenho uma música também aqui que chama Girl, que também lá é do álbum, os mais antigos aí. Acho que não sei se tem algum pessoal do nosso canal vai se lembrar ou já ouviu falar que o Ronnie Von, né, que tem programa televisivo e tal, que era o príncipe lá da Jovem Guarda, ele gravou essa música, chamava-se Meu Bem. Fez muito sucesso e tal, ele era o galã, o príncipe lá da Jovem Guarda. Fez bastante sucesso essa música. Girl. Depois temos aí uma música, What Goes On, que é uma música composta aí por 3 integrantes dos Beatles, uma coisa até meio rara, né? Geralmente era Lennon e McCartney, ou era George Harrison, ou era o Ringo Starr ainda. Fazia menos ainda, né? Mas normalmente John e o Paul. Essa música foi feita pelo Joe, pelo Paul e pelo Ringo. Aqui no disco quem canta é o Ringo Starr. Eu vou deixar aí essa música também na descrição para vocês ouvirem. E aí, para encerrar, eu vou botar uma música aqui, uma apresentação até lá de 1965, da época ainda, dos Beatles. Dei uma olhada lá. If I Need Someone, que é uma música do George Harrison, que ele compôs sozinho essa música. Ele já vinha compondo algumas músicas lá para os Beatles, de vez em quando se colocava, e nesse álbum tem 2 músicas. Uma delas é essa que eu deixei aí até para homenagear aí o George, que, como eu disse no início, faleceu há 21 anos atrás. Então estamos aqui homenageando aí o Beatle George e fazendo essa menção aí desse álbum. Então fica aqui essa nossa postagem do Rubber Soul, Alma de Borracha, com algumas músicas assim que foram eternizadas. Muita gente fez versão, não só aqui no Brasil, em outros países. O Paul ainda coloca algumas músicas desse álbum, Michelle, Drive My Car, ele inclui ainda nos shows, né? A partir daí já vem aí o Revolver, depois vem o Sgt. Pepper's, Magical Mystery Tour, daí
ele vem numa pegada assim, mais psicodélica e tal, e que também acabou influenciando o mundo inteiro, né? A gente falou aqui muito da Tropicália, a própria Tropicália foi inspirada aí também nessa coisa colorida, bastante musical, muitos arranjos, muita instrumentalização dos Beatles. Curtam aí na descrição essas músicas e as versões do Rubber Soul, o sexto álbum dos Beatles, Alma de Borracha. Grande abraço a todos e até a próxima.